Nós entramos agora na parte especial da Lei 9.605, de 98, a Lei dos Crimes Ambientais. Nós entramos no capítulo 5, que é o capítulo dos crimes contra o meio ambiente. E vamos abordar agora a seção 1 dos crimes contra a fauna. Então, há uma relação, né, de tipos penais nessa seção 1 do capítulo 5, que são os crimes especificamente que têm como objeto os animais, a fauna como um todo. Nós veremos que tanto alguns crimes aplicados para a fauna silvestre como a fauna exótica. Vamos só entender melhor esse conceito. Muitos podem não estar familiarizados. O conceito do animal silvestre é aquele animal de origem brasileira. Quando eu falo silvestre em nível nacional, é um animal brasileiro. E animal exótico é aquele animal que não tem as suas origens no próprio Brasil. É um animal trazido de outros países. Então é a chamada fauna indígena, fauna silvestre, fauna aborígena, os animais daquela região, fauna nativa, os animais daquela região. Ou a fauna exótica ou alienígena, é usado esse termo também. Então, fauna exótica ou alienígena são os animais que não são deste local, são de outro local, têm origem de outro local, outra localização. Então, existem tipos penais com as duas situações. Nós veremos primeiro o artigo 29. O artigo 29 trata do crime de caça. O que ele diz lá no seu caput? Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. Pena, detenção de 6 anos, ou melhor, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, qual é o elemento principal, o elemento do tipo desse artigo 29? Os verbos do tipo matar, perseguir, então basta perseguir o animal, não precisa pegá-lo, não precisa matá-lo, já está se cometendo o crime de caça. Caçar, então montar uma armadilha, pegar o animal vivo. Apanhar, pegar o animal com as mãos, independente de armadilha. Utilizar espécimes da fauna silvestre. Já vimos a utilização, o exemplo do papagaio no realejo. Outro exemplo, pássaros nativos dentro de gaiolas, nas paredes, por exemplo, de um bar, de uma lanchonete. Aquilo serve de chamariz, de atrativo para os clientes que estão ali frequentando aquele estabelecimento e gostam de ouvir o canto dos pássaros, de conversar sobre aquilo. Às vezes tem negociação ali também sobre esses animais silvestres e aquilo chama a atenção. Então, esses animais estão sendo utilizados para uma vantagem pecuniária, ganhar dinheiro. Então, enquadra-se aí a situação da utilização. Então, vamos relembrar, o artigo 29 traz esses verbos. Matar, utilizar, apanhar, perseguir, caçar, sem a devida autorização da autoridade competente. Então, se tiver autorização, é possível autorizar a caça no Brasil. Isso está definido na Lei de Proteção à Fauna, que é a Lei 5.197 de 1967. Lá diz que é possível, se a autoridade competente autorizar, que é o IBAMA. Caso não haja autorização específica, a caça é proibida e é crime a caça sendo de animal silvestre. E esse é o ponto que está no artigo 29. Esses animais devem ser, como está escrito aí, você está acompanhando, das espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória. Então, silvestre ou nativo, os animais da fauna brasileira. Ou em rota migratória. O que é a rota migratória? Considera-se também, isso está no próprio artigo 29, considera-se também animal silvestre não só aquele animal que nasce no território brasileiro, mas o animal que nasce em território estrangeiro, mas em algum momento da vida dele eles passam pelo Brasil, por água, pela terra ou pelo ar. Se em momento da vida, naturalmente, ele não é trazido pelo homem, ele sozinho, esse animal, passa pelo território brasileiro, ainda que seja só de passagem,
ele é considerado animal nativo em rota migratória. Então, seja um animal nativo 100%, brasileiro, nasceu aqui, vive aqui, morre aqui, ou se ele está passando pelo Brasil, ele passa a ser considerado também como nativo, nativo em rota migratória. Todos esses animais são protegidos, então, por esse artigo 29. Só poderão ser caçados, caçar, entendam todos esses verbos que nós vimos, se ocorrer uma autorização, se for expedida uma autorização da autoridade competente, tá certo? O parágrafo 1º do artigo 29 ainda vai falar o seguinte: incorre nas mesmas penas, ou seja, da mesma forma será punido quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou em desacordo com a licença obtida. Incêndio, causa um incêndio na floresta, isso altera a procriação de alguns animais, destrói ninhos, destrói um ponto específico de procriação dos animais, impede a regeneração desses animais, a procriação, melhor. Então, considera-se que o crime foi cometido da mesma forma. Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural, destruir um ninho, considera-se a pena também do artigo 29 do caput. Quem vende, expõe à venda, exporta, adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativo ou em rota migratória. Então, no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 29, vem outros verbos. Por isso que o verbo de caça, ou melhor, o crime de caça, ele é contemplativo, ele pega diversas situações. Tem um animal em depósito, em cativeiro, guardado, sob sua guarda. Está ali, no realejo, é sob sua guarda. Lembra o que eu falei? Não é necessariamente um cativeiro, mas está sob sua guarda. É a similaridade com o cativeiro. Expõe à venda, já citamos. Vende, compra, adquire, importa, exporta. Feito qualquer uma dessas ações, sem autorização da autoridade competente, enquadra-se na pena do caput do artigo 29, portanto, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, são as várias condições e situações previstas pelo artigo 29. O parágrafo 2º, cuidado, esse é um ponto que pode ser questionado em concurso, normal, pode ocorrer. Ele fala o seguinte: no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não ameaçadas de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Então, se for constatado um animal silvestre em cativeiro e ele não está numa lista chamada de lista de animais em extinção, em processo de extinção, então uma lista que contém vários animais considerados em processo de extinção. Essa lista é expedida pelo poder público, pelo IBAMA. São listas internacionais e também homologadas aqui pelo IBAMA no Brasil. Se esse animal não está nessa lista, então ele não considera-se em processo de extinção, não significa que a pessoa não será multada e presa. Ela será, sim, multada e presa. O que o parágrafo 2º está dizendo é que o juiz deixará de aplicar a pena se o animal não estiver na lista de animais em processo de extinção e for uma guarda doméstica. O que é uma guarda doméstica? É na residência, e não uma guarda num jardim zoológico, uma guarda em exposição num bar, numa lanchonete, como eu citei, para obter vantagem pecuniária. Tem que ser uma guarda doméstica, numa residência, numa casa, sem a obtenção de vantagens pecuniárias, tá certo? E o parágrafo 3º ele vai trazer o conceito de animal silvestre, que eu já acabei citando. São todos aqueles animais que vivem já naturalmente no Brasil ou que tenham parte do seu ciclo de vida passando pelo Brasil, que são os animais nativos em rota migratória, tá certo? O parágrafo 4º ele vai dizer o seguinte: a pena é aumentada da metade se o crime é praticado contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, em período proibido a caça, durante a noite, com abuso de licença, ou seja, o caçador tem uma licença específica para determinado animal e ele abusa daquela licença, ultrapassa a quantidade de animais, caça outro animal que não está específico dentro daquela licença,
É também aumentada essa pena pela metade se comete esse crime dentro de unidade de conservação, então dentro de um parque, por exemplo, ou com emprego e métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa, que é a chamada caça comercial, caça predatória. Então, ocorreram essas circunstâncias que estão aí no parágrafo 4º do artigo 29, então a pena vai ser aumentada de metade, tá certo? E o parágrafo 5º vai falar que a pena é aumentada até o triplo se o crime decorre de caça profissional. Então, aumenta-se até 3 vezes, né, é de 6 meses a 1 ano de detenção, é a pena base do caput do artigo 29. Pode aumentar até 3 anos essa pena de detenção se comprovar que aquela situação de caça é de caça profissional, caça em larga escala, caça que busca ganhar dinheiro, obter vantagem pecuniária com a venda dos animais caçados, vivos ou mortos. Então, nós distinguimos aí, aproveitamos para distinguir a chamada caça amadora da caça profissional. Caça amadora é para caçar, para comer ou para ter o animal vivo ou morto ou o subproduto da caça, que é a carne, a pele, o couro, por exemplo. A caça amadora, o caçador não vai vender. Ele faz isso por esporte, por lazer, por desejo próprio. Pode ser feito de forma ilegal, ele vai ser responsabilizado, ou pode ser feito de forma legal se o IBAMA autorizar. A caça legal, amadora, pode ocorrer. Já a caça profissional é totalmente proibida no Brasil. O IBAMA não pode autorizar. A Lei de Proteção à Fauna, ou chamado Código de Caça, proíbe a caça profissional no país. Permite somente a caça amadora, devidamente autorizada pelo IBAMA em determinadas circunstâncias, tá certo? E o parágrafo 6º desse artigo 29, ele vai dizer que as disposições desse artigo, que é o artigo 29, não se aplicam aos atos de pesca. Então, a parte de pesca tem uma legislação específica que nós não estudamos aqui, já que o que é pedido nesse momento é a Lei 9.605, tá certo? Um outro tipo penal, ainda sobre fauna, está no artigo 30, que ele fala exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade ambiental competente. Então, está exportando pele, couro de animais e não tem autorização para isso, é crime ambiental e a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Olha a diferença. Matar, ou caçar ou apanhar de forma amadora, não fala em quantidade, é de 6 meses a 1 ano de detenção. Já o exportar peles, couro, vai ter uma pena de reclusão de 1 a 3 anos de multa. Por que a pena maior? Porque aí é óbvio, em bruto, em grande quantidade, ocorre a chamada, né, exportação ilegal de subproduto de caça comercial. É claro que em grande quantidade houve uma caça comercial, uma caça de grande quantidade. Essa exportação, obviamente, é uma decorrência de uma ação degradatória de caça que também foi ilegal. Então a exportação vai ser punida criminalmente da mesma forma e com uma pena maior para se tentar impedir esse tipo de ação ou, no mínimo, que sirva de exemplo, né, a punição e a sentença para que outras pessoas não cometam esse mesmo tipo de delito. É para desincentivar a ação de caça e a ação da exportação desses subprodutos da caça. O artigo 31, ele fala sobre introduzir espécime animal no país sem parecer técnico oficial favorável à licença expedida por autoridade competente. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Nesse tipo penal, é a situação em que temos um animal exótico no Brasil, colocado aqui no Brasil, e ele foi trazido para cá sem licença das autoridades ambientais brasileiras. Mas precisa? Precisa. Um animal exótico que é trazido para o Brasil, mesmo que ele fique em cativeiro ou acabe sendo solto, o que é pior ainda, ele pode trazer doenças que não tem no Brasil, ele pode trazer algum tipo de problema, principalmente se ele for solto em habitat. Existem casos e casos de animais exóticos que foram soltos aqui aos pares, eles se multiplicaram e trouxeram
problemas ao ecossistema. Eles quebraram a cadeia alimentar dentro do ecossistema e geraram N problemas que tiveram que ser resolvidos depois com a caça desses animais, ou a pesca desses animais. Então, pode ocorrer a importação, a introdução de animais silvestres exóticos de outros países, exótico para o Brasil, né? Porque são de outros países. Pode ocorrer essa introdução, essa importação? Pode, desde que tenha autorização da autoridade competente, tá certo? O artigo 33 ele vai falar em provocar pela emissão de efluentes ou o carreamento de materiais. Então, emissão de poluição, de agentes poluentes, né? Provocar o quê? O perecimento, ou seja, a morte de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras. Pena, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas cumulativamente. Uma embarcação que faz um derramamento de petróleo, matou animais da fauna aquática, pode se enquadrar no artigo 33. Então, efluentes, né? Poluição aquática, despejou qualquer tipo de efluente, qualquer tipo de agente poluidor na água, isso causou a mortandade, ou seja, a morte de animais aquáticos, da fauna aquática, animais de fauna aquática, então isso enquadra-se nesse artigo 33, tá certo? O parágrafo 1º fala o seguinte, ou melhor, o parágrafo único traz alguns incisos, ele fala o seguinte, incorre nas mesmas penas, ou seja, vai ser responsabilizado da mesma forma, quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público. Então, existem viveiros, estações que é permitida a aquicultura, que é a cultura de espécies aquáticas, por exemplo, mariscos, camarão, e sendo até de domínio público, cometeu uma infração naquele local, vai ser punido da mesma forma com a base dessa pena do artigo 33, tá certo? Quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos, por exemplo, crustáceos, camarões e algas, sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente. Então, tem lá um cercadinho na praia, numa área que é possível fazer isso, e tem a cultura, ou seja, a produção de camarões, de mariscos, não tem autorização, então vai cometer o crime da mesma forma. Quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente marcados em carta náutica. Então ocorreu o fundeamento, ou seja, afundou uma embarcação propositadamente sobre um banco de areia, um banco de corais, isso vai causar dano ambiental àquele local. Então, a pessoa vai ser responsabilizada da mesma forma, com uma pena de detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas cumulativamente. O juiz vai analisar, conforme aquilo que nós já falamos, da aplicação da pena, a gradação da pena, ele vai verificar o que é mais adequado, tá certo? E para fechar esse bloco, nós vamos falar aqui do artigo 34, que fala sobre a pesca em período no qual seja proibida. Então, pescar naquela época chamada de piracema. A piracema é a época da desova dos peixes de água doce. No caso dos rios, ou seja, água doce, o peixe ele sobe contra a correnteza e ele vai desovar, ele vai procriar o mais próximo possível da nascente daquele rio, daquele manancial. Essa é a chamada época de piracema, a época de procriação dos peixes de água doce. Essa época vai normalmente de outubro a fevereiro do ano seguinte, são 4 meses. Então, pescando na época proibida, que é a época de piracema, comete um crime que está aí no artigo 34. A pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Ou também, como diz o caput, pescando em local interditado. Tem um local que está proibido a pesca, a pena vai ser aplicada da mesma forma, tá certo? E o parágrafo único vai dizer o seguinte, que também vai incorrer nessa pena quem pesca aquelas espécies que devem ser preservadas ou com tamanho inferior ao que pode ser pescado, o peixe com tamanho menor do que aquele que a lei permite, as portarias e resoluções permitem, pescar quantidade superior à permitida em determinado local, vai incorrer nesse crime.
E quem transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécies provenientes da coleta, apanha e de pesca proibidas. Então, quem está manufaturando, está preparando aquele peixe que é objeto de uma pesca proibida, então ele já está no comércio, alguém está vendendo, está transportando, comercializando, beneficiando, industrializando um produto de pesca proibida, estas pessoas na ação posterior à pesca também serão responsabilizadas com a pena de detenção de 1 a 3 anos e multa ou ambas cumulativamente, ok? Nós fechamos esse bloco então e já vimos alguns tipos penais da parte de fauna. Não encerramos o assunto ainda sobre fauna, mas continuaremos na sequência no próximo bloco.